Olá, boa tarde. Bom, fico muito contente pela vinda de vocês aqui, nesse encontro, porque nós percebemos que o Brasil não tem uma política sobre transtornos mentais e transtornos emocionais. Observe que durante o tempo todo eu não falarei em saúde emocional, porque apesar de nós aqui sermos três, pensamos diferentes e nos encontramos na esquina. Então, como o país não tem esse projeto, a gente resolveu chamar os senhores, as senhoras, vocês aqui, para interagir com a gente, para ver se daqui sai um documento para o Brasil. Vê que audácia. Para o Brasil. Porque ocorre agressividade e violência, que são coisas diferentes, vou falar aqui sobre isso. Todo final de semana é o marido bate na mulher, é gente matando gente, matando bicho também. E quando há um escândalo, uma celebridade, aí o que acontece? Alguém fala sobre o assunto e morre o assunto. E nada se resolve. Vamos ver isso aqui. Aperta mesmo uma pessoa que teve escola, rica, bem, aperta uma pessoa e fala, você acredita em psicologia? A pessoa fala, não, isso é coisa de viado. Mesmo que a pessoa seja viado, ela não vai fazer, isso é viadagem. É uma resistência tão grande, o nível de doença mental das pessoas. Minha gente, vamos parar de achar que psicologia, que terapia é firula, é frescura. Primeiro dinheirinho que sobrar, você não vai contratar uma faxineira, você não vai comprar um carro, você vai pagar uma terapia. As pessoas acham que a gente tem Deus sentado dentro da cabeça? Um homem barbudo que senta dentro de uma nuvem, dentro da nossa cabeça, um pedaço de cristal, um pedaço de éter. Gente, eu tô muito triste. A faculdade de psicologia, hoje eu quero virar uma militante pela democratização da saúde mental nesse país, pela democratização de terapia. Tem que ser mais acessível para a gente mais pobre. Isso tem que estar nos postos de saúde. A gente tem que lutar por isso. E gente que tem dinheiro, abaixa a crista e vai se tratar. Entendeu? Homens, vão se tratar. Para com esse negócio de ficar embolachando a mulher. Que isso? Mulheres, parem de fazer plástica. Vão fazer terapia. Que saco, bicho. Quem é você? Você se conhece? Você é uma pessoa ou um sujeito? Ou você é o reflexo daquilo que você vê no espelho? Como é que é constituída a autoestima? Porque hoje as pessoas percebem a autoestima pela imagem que ela tem dela, pelo somático, pelo físico. E a formação psíquica? Será que você sabe o que é isso? De onde você veio? Minha filha me perguntou, quem é fulano na fila do pão? Eu pergunto, quem sou eu na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Você é o que você pensa ou que você é aquilo que os outros dizem? Como é que surgem as emoções? Vamos falar sobre isso hoje. A vida, ela começa numa relação, ainda entre um homem e uma mulher. E nessa relação, há um encontro do espermatozoide com o óvulo. A ovulação. E pasmem que durante 5 dias a mulher ainda pode ficar grávida depois da primeira relação. Ela faz a relação hoje, sexual, e fica grávida com 5 dias depois. E há uma coisa fantástica, maravilhosa. A vida é algo maravilhoso. Eu creio em Deus. Eu acho que isso pode ser. Eu acho que o cientista que não crê em Deus, ele precisa arregalar mais os olhos. E surge aí algo fantástico, porque quando surge a gravidez, vem o espermatozoide, ele é atraído pelo óvulo. E existe tantos machões que acham que ele faz escolha. Quem faz a escolha é a mulher. É o óvulo que atrai. Daí vira o ovo e vai para o útero. Na primeira semana da gravidez,
surge uma poeira, eu chamo de poeira. Você não tem cabelos, olhos, corpo, não tem nada, mas tem vida. A vida. Segundo a teoria dele, que está aqui, Dr. Edmar, ele diz que surge primeiro a psique. Em seguida, surge a mente, e a mente é ideológica. Sem linguagem não é mente. Seguido de o aparelho biológico, que seria o cérebro. Logicamente que eu vou dizer aqui como é que surge o cérebro. Pode ir passando. Eu falei que esse ovo, ele vai para o útero. E as multiplicações de células vai ocorrer um fenômeno interessante. Haverá um processo de neurulação. Pode passar. Pode passar. Pode passar que aí, volta um pouquinho, que é quimioatraentes. É quando o óvulo atrai o espermatozoide. Pode passar. Bom, pode passar que eu vou dizer quem é ele. Fernando Freitas, ele é um médico brasileiro e ele foi buscar hash. Hash, há 100 anos atrás, ele falava sobre isso, sobre 5 tipos de caráter, que eu não vou falar aqui sobre isso hoje. Mas ele falava sobre esse processo de gestação, que daí surgiam as emoções. E aí esse Fernando Freitas, ele vai falar sobre isso. O que é que vai surgir aí? As multiplicações de células, vai surgir umas placas neurais. Essas placas neurais serão 3 placas neurais. 3 placas, e elas fazem isso. 1, 2, 3, faz isso. Ela vai dobrando, faz isso, ó. Ela vira um tubo. Ela vira um tubo. Ela vai virar um tubo com 3 camadas. Pode passando. Pode passando. Pode passando. Um tubo com 3 camadas. E eu chamaria esse tubo de 3 camadas de paz. Paz com S. Pensar, agir e sentir. Por quê? Volta um pouquinho. Por que esse cidadão... Aí outro. Porque esse cidadão aí, a Boadella, ele criou um sistema que há uma energização, uma energia nessas 3 camadas. E vai depender do fator externo. Que quando a mulher engravida, uma gravidez, haverá uma pressão externa que vai nortear o tipo de terreno que você vai ser no futuro, das suas emoções. Então, segundo eles, nós temos 3 características. Todos que estão aqui têm 3 características: pensar, agir e sentir. Qual que predomina? É o pensar, agir e sentir. Vamos lá? Seria, está aqui as 3 da denominação: perifetal, ectoderma, pensar, sinestésico, que mesodérmico, agir, umbilical, endodérmico, aí está errado aí, não é agir não. Então, vamos lá, eu vou explicar agora como é. Tem pessoas que quando engravida, a mulher está grávida, ela tem assim um desejo muito forte por comida, ou não. E na hora que ela tem esse desejo muito forte por comida, essa placa neural, ela vai ter mais ou menos energia. E nesse caso, o que é que vai acontecer? Essa criança, ela vai nascer com uma tendência diferente. Ela vai nascer como? Vai nascer oral. Ela vai nascer de forma sentimental. Ela vai sentir. Pode passando aí que eu vou falar sem olhar. Ela vai sentir. Ela vai ser guiada pelo sentimento. Então as pessoas redondinhas, a tendência dessas pessoas redondinhas é ter uma sequência de sentimento e de oralidade. Você observa que as pessoas que têm esse biotipo são pessoas que não faz muito, manda fazer, gosta de fazer, gosta de falar.
E também gosta de sente. Vou dar um exemplo aqui de uma figura que já morreu, que era uma figura oral. Jô Soares. E era uma pessoa que tinha um sentimento e gostava do abraço, do aperto de mão. Todo gordinho é boa gente. Gosta de abraçar, gosta de sorrir, gosta do toque. Diferente do outro que, quando a mãe está grávida, vai acontecer um fenômeno, uma confusão, uma perturbação lá fora, e essa pessoa, e esse bebê vai sentir. Hoje a neurociência já mostra que a criança escuta todo o barulho que acontece lá fora. E nesse escutamento, o que é que ele faz? Ele se acha culpado. Ele faz assim. Ele vai começando a encolher. Ele vai se sentindo culpado e começa a encolher. E os braços dele vão ficando longos, as pernas vão ficando longas, o pescoço vai ficando longo, e ele passa a ser um tipo de pessoa que vai ser pensativo, ele vai pensar. Esse cara pode ser um escritor, pode ser um pensador, e ele gosta também de fazer. Observe que todas as pessoas que têm braços longos, perna longa, não morrem de fome, mas são pessoas recuadas. Observe que as pessoas bastante magras, né, elas, na maioria, elas têm esse comportamento de ser recuada, de não gostar do toque, não gostar de rua, de não ir para restaurante, gosta de leitura. Observe que todo nerd, ele tem os óculos grandes, fica recuado, ele não é muita conversa. E o terceiro, que seria agir, pensar e sentir. O agir é aquela criança que começa a chutar a mãe. A mãe está grávida, ele começa a chutou. E a mãe interage com ele. Diz assim, esse menino vai ser um jogador de futebol. E quando ele nasce, ele gosta de academia, gosta de correr, gosta de cuidar do corpo. Então, essas pessoas, elas têm um comportamento um pouco interessante, porque elas se tornam ciumentas. Ela tem assim um certo ciúme das pessoas, porque ela tem um relacionamento com o pai ou com a mãe muito grande, e ela se torna a princesinha da mãe ou o príncipe do pai. Então ela tem esse comportamento um pouco diferente. Então vamos imaginar que essas 3 pessoas estão aqui e vão para um hotel, para uma viagem. A pessoa que gosta de sentir, a pessoa que gosta de sentir, a pessoa que gosta de agir, e a pessoa de pensar, vão agir de forma diferente. Aquela pessoa que gosta de pensar, fulano, vamos ali fazer um passeio? Ela não vai. Vai ficar em casa, vai ficar no hotel, vai ler, vai para a livraria, biblioteca. O outro que gosta que oral, gosta de sentir, ele vai querer um restaurante. Vai para um restaurante. Mas o outro que gosta de agir, vai querer caminhar, ir para passear de bike, vai buscar, são programas diferentes. Se você não conhece o tipo de pessoa que está com você, você vai forçar a outra a fazer o que não quer. Eu poderia falar mais sobre isso, mas o tempo não vai dar, porque tem outros assuntos que vamos tratar. Solta. Bom, o cérebro humano, Damares bem falou aqui. O nosso cérebro, vamos lá, aperta o punho. Pode passando? Está aí. Primeiro, o lobo frontal, o lobo frontal, responsável pela cognição, pelos pensamentos. Depois veio o parental, que é responsável por a parte de movimentos. Temporal, audição. Occipital, visão. E tem uma coisa interessante que está aqui embaixo, que é o pequeno cérebro, o cerebelo. Bota a mão aqui atrás de você, aqui, ó. Tem aqui uma covinha aqui, que parece uma borboleta, né? Aqui é o pequeno cérebro. Nós temos 80 e 100 bilhões de neurônios. 80% desses neurônios estão aqui. Está aqui, ó. Estão aqui. Veja que coisa interessante. Estão bem protegidos. Solta lá. Bom, eu falei até agora
das questões emocionais. E falei de 3 tipos de pessoas que têm uma predisposição a agir, pensar e sentir. Uma predomina. Todo mundo tem as 3, mas uma predomina. E qual a diferença entre agressividade e violência? E eu fico intrigado, e por isso que esse seminário sai agora, porque as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, colocam tudo no mesmo saco. Para as pessoas, não há diferença de agressividade e violência. Mas existe diferença sim, do ponto de vista psicanalítico e do ponto de vista sociológico. E nós vamos falar sobre isso agora. Vou dar algumas definições, depois eu vou falar o que eu acho disso. Solta. Não é o vídeo agora não. Ele vai colocar, peraí, antes de colocar o vídeo eu vou explicar, senão vai confundir tudo. Tá bom. Vamos lá. Segundo Zygmunt Bauman diz que violência, e eu usei a palavra necrofilia, sadismo e perversidade. Não foi ele que disse não, eu coloquei necrofilia, sadismo e perversidade. A violência, antes de tudo, de natureza subjetiva. Um sentimento, uma maneira de experiência do mundo exterior. De ser e de sentir. Essa é a visão de Bauman. Gente, há uma diferença entre agressividade e violência. Eu vou falar, vou dar outra teoria mais adiante, mas eu vou explicar dela. Porque a agressividade, ela está inata ao homem. O primeiro sentimento que a criança tem não é de amor, é de raiva. Quando a criança vai pedir alimentação, e você não dá alimentação a ela fica roxa de raiva. Porque as amígdalas cerebrais começam a atuar nessa hora. O sistema límbico começa a atuar nessa hora. E ela fica roxa de raiva. E quando você dá o seio a ela, aí sim, aí vem a violência. Porque ela quer destruir o seio. A diferença da agressividade é que a agressividade é uma coisa de autopreservação. É uma coisa da natureza. Sem agressividade a gente não estaria aqui. Até a lesma, tocou na lesma, ela reage. Há uma reação. Todos nós aqui reagimos quando surge o perigo. Senão, o humano não estaria aqui hoje. Mas, a violência não. A violência ultrapassa. E aí, o que é que diz Freud? Freud diz que todas as pessoas, quando nasce com uma predisposição ao sadismo. Mas, o Winnicott, ele captura, porque ele diz o seguinte, ele fala que o bom olhar da mãe, a mãe suficientemente boa, ela restaura, ela leva o amor a essa criança. Ou seja, o olhar da mãe sobre essa criança vai ter uma predominância importante nas suas emoções. E eu chamo a atenção daquelas que ainda são mães, que pegam o celular e ficam mandando WhatsApp para as pessoas, e a criança se lascando de mamar lá e ela olhando para o celular. Primeiro, ela vai criar uma criança com ansiedade, com ausência do amor da mãe. Segundo François Dotto diz que era necessário 50 anos para a mulher e o homem aprenderem a ser pais. 50 anos de educação. 50 anos de educação. Aí o Winnicott vem e faz essa captura, diz, não, é necessário que ela seja suficientemente boa. Essa interação, esse amor. E Rashi fala assim, Rashi diz, olha, o amor é algo maravilhoso, é tão magnífico, que é o remédio até para a loucura. Vamos colocar? Melanie Klein falou isso, vamos lá. François Dotto falou isso. Bom, o que é que diz o William Rashi? Rashi disse há 100 anos atrás, que a humanidade estava passando e iria passar por uma peste emocional. Por uma peste emocional. E nós passamos agora pela Covid. E a Covid mudou comportamentos, não a Covid, não o vírus,
Mas o confinamento. Porque as pessoas que não têm esse conhecimento, quem sou eu na fila do pão? Que não tem esse autoconhecimento. E essa pessoa que não tem esse autoconhecimento começou a agredir o outro. Por quê? Porque via no outro aquilo que estava nela. Aí vou para Lacan, vou para Násio aí. Jacques Lacan e Násio. Porque essa agressividade que aconteceu durante a pandemia, separação, pais contra filho, filho contra pais. Por quê? Porque não existia e não existe uma preparação, porque a escola e a universidade não prepara para as emoções. E a gente está aqui não para transportar conhecimento, eu não estou aqui para transportar conhecimento, porque eu sou um mau transportador de conhecimento. Eu estou aqui para causar um certo impacto e fazer você refletir e chegar diante do espelho e falar assim, quem sou eu? Eu sou essa imagem que está aí? Porque o autoconhecimento vai depender da sua formação psíquica. Senão o seu autoconhecimento vai depender do seu olhar para você. Aí você não gosta do que vê, quer trocar a orelha, quer trocar o olho, quer trocar o bumbum, quer trocar o seio, quer trocar tudo e quer ser um fantasma. Porque você não gosta de você. O autoconhecimento é preponderante que você goste de você, que você se ame. Não que seja narciso, mas que você se ame. Então, Racha, ele falava sobre isso. Falava sobre essa peste emocional. E aí, a Covid chegou aí, esse confinamento que aconteceu, e chegou aí esse transtorno emocional. E chegou aí a violência, chegou aí a agressividade. E esse transtorno emocional, segundo Rache, ele é um endêmico. Damares falou aí, a herança dos pais, a herança e da onde. Na IA, hoje acontece mais ou menos a mesma coisa, na IA. Acontece a mesma coisa, o computador é alimentado, e ele vai gerando essas coisas, não sentimento, mas vai gerando essas coisas, esse conhecimento. Então, Rache, eu chamo a atenção de Rache, porque faz 100 anos que ele alertava as pessoas para isso. Eu tenho escrito na minha coluna, toda sexta-feira, sobre emoções e falado sobre isso. Vamos colocar? Vamos lá. Bom, Harari, ele escreveu um livro que é um dos mais lidos no mundo inteiro, Sapiens, e ele faz algumas afirmações sobre o aparecimento do homem no mundo e fala um pouco das suas emoções. Mas por que eu coloquei a Harari aí? Eu coloquei a Harari aí porque tem 3 teóricos que se degradam sobre isso. Um é a Harari, outro é Damásio, é bom ler os 3. Damásio, o erro Descartes, e o outro é Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, ele escreveu O Cérebro é o Centro de Tudo. E ele diz o seguinte, ele diz que o cérebro faz abstração cerebral. Vamos botar Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo e é brasileiro. Ele escreveu essa obra, que é o cérebro é o criador de tudo, é o centro de tudo, e eu escrevi a mente é o centro de tudo. Discordei dele em cérebro e mente. Há uma diferença em cérebro e mente. Por isso que eu discordo de saúde mental, doenças mentais. Por quê? Porque é doença. Doença é algo que é comprovado. A ciência não comprova a doença através da metodologia, das pesquisas. Eu quero que algum neurologista ou psiquiatra, ou psicólogo que esteja, que me traga um laudo de doença mental que ele comprovou, através de raio-x, de imagens ou de exames. Onde é que está a mente? Rache dizia, onde é que está a mente? A mente está na cabeça? Rache perguntava, onde é que está a mente? Há 100 anos atrás.
Damásio, ele fala, quando nós discorremos ali o cérebro, e eu esqueci de falar, no quinto lobus, que é a ínsula, ou sistema límbico, que lá chama de tem as amígdalas cerebrais que faz essa captação, essa relação com o mundo, o medo vem dela, a ansiedade vem das amígdalas cerebrais, que não dá tempo de correr sobre isso aqui agora. Então, nesse barulho todo aí, eu discordo da questão das doenças mentais. Na minha opinião, é transtorno mental. Doenças neurológicas. Distúrbio neurológico. Distúrbio é diferente de transtorno. Distúrbio é algo orgânico. Derrame cerebral, demência, AVCs e outras coisas. Tumores, etc, etc. Transtorno é algo diferente. Essa é a distinção que eu faço. Você pode não concordar no que eu estou dizendo. Se você não concorda, eu aconselho você a comprar meu livro, que vai sair aí. A mente é o centro de tudo. Vamos colocar lá? Bom, vamos lá. Não, vamos dar lá. Então, eu vou mostrar aqui alguns vídeos que vão chocar vocês. E vou explicar por quê. Vamos lá? Solta. Mal o quê? Tu é viado, boy? Vice, mal o quê? Tu gritou. Me ajuda, boy. Me ajuda, minha filha. Me ajuda, boy. Vice, mal o quê? Mal por quê? Mal por quê? Tu te orienta, meu irmão. Tu tá do lado de um homem. Não é de vagabundo, não. Vice, tu te orienta. Ele não deixou por cuidar desse menino não, gente. Mal o quê? Ninguém toca em mim. Garoto o quê? Você é um homem, garoto é minha filha que estava aqui. Oxi, garoto é minha filha que estava aqui. Tudo que ficou no filho dela, meu irmão. Isso é execrado, né? Isso é imbecil. Ninguém toca em mim. Perceba o ato de agressividade e violência nesse vídeo. Chama a atenção de todos. Todos olham, todos comentam, mas ninguém trata do assunto. Eu queria falar com você sobre isso. Por que as pessoas perdem o controle? Por que as pessoas partem para a agressão? Por que as pessoas partem para a violência? Sabe por quê? Porque essa é uma questão comportamental. As pessoas já carregam dentro dela a agressividade ou a violência. E nesse caso, é um caso de agressão, de impulso de agressão. Não é um caso de violência. E a reação dessa pessoa foi porque houve um conteúdo histérico, houve uma histeria, houve uma parte narcísica. Então, o que ocorre é que quanto mais gente, mais o histérico quer ver público. Ele é um grande ator, ele quer plateia. Se tirasse a plateia, acabaria o espetáculo. Aí, nesse vídeo, houve um grande espetáculo. Vocês vão ver aqui outro cenário que irão surgir a questão da violência. O violento, ele é um destruidor. O perfil do violento, da necrofilia, é o perfil de Adolf Hitler. Ele nasceu para destruir. Enquanto o agressivo, ele tem arrependimento, ele pode se arrepender daquilo que fez. O agressivo é um ato instantâneo, não um ato contínuo. O violento é contínuo. O violento, você pisa no pé dele aqui, ele não diz nada. Lá fora ele te pega e dá um tiro. Você não pode educar os dois no mesmo lugar. Você não pode colocar o agressivo e o psicopata junto. Porque o resultado não será. E estão errando, a escola está errando. Os treinamentos estão errados. Isso que eu falei aqui, já falei no governo já. Eu falei na presidente da República e falei no governo de Pernambuco sobre isso. A forma está errada. Você pode reduzir os danos do violento, mas não curar. O agressivo, sim. O agressivo, sim. Vamos botar outro?
Pode ir para outro vídeo. Perdão a todos. Tentei, procurei, fui humilhado, achincalhado, transformado como lixo. Me perseguiram, inventaram, criaram. Pode tirar. Esse caso aí, doutor Dimar vai falar sobre isso, porque no meu tempo não vai dar para falar, mas eu posso dizer a você que não é um caso de violência. Foi um ato violento. Porque o ato violento... Qual é a violência? A cultura trouxe violência para a gente. Porque a cultura, ela tira você do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, impõe algo. O ato de educar é um ato de violência. No caso em tela, do vídeo em tela, é um caso de violência, mas observe que ele não é um psicopata, não tem psicopatia. Porque nesse caso houve arrependimento. Assim, mas pode ser fingimento. Mas todo o histórico dele exibe que aquilo foi uma revolta, foi uma vingança, mas não da forma elencada pela imprensa. O doutor Dimar vai falar sobre isso, eu não quero tomar a fala dele. O último vídeo, é o último vídeo agora ou não? Pode passar? Vamos passar outro? Qual outro? Não, mas continuando para ver o que tem. Para eu terminar o... Bom, observe que eu falei sobre transtornos mentais. Porque a pessoa pode se tornar violenta até com medicamento. A medicação pode trazer reações que deixam a pessoa violenta, como também pode deixar a pessoa zen. O que é que está acontecendo no Brasil hoje? Nós estamos vivendo um cabo de guerra. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Se esquece do sujeito. O sujeito sente dor, sente fome, sente raiva, quer justiça. E as pessoas não estão olhando para a outra com olhar humano ou com olhar de um profissional. Errou, é punido. Não estou dizendo que não deve punir, não. Deve punir. Mas não da forma que está acontecendo isso. Não estou aqui defendendo um, nem estou acusando o outro. Estou apenas colocando meu ponto de vista. Bom, o que acontece? Segundo Miguel Nicoleles, está acontecendo uma sincronização cerebral. O vírus da informação. Através das redes sociais, nós somos contaminados, influenciados. E agimos sem pensar, porque o sistema límbico está sendo atingido. E aí, o desejo meu não é mais o meu desejo, é o do outro. Observe. O homem das cavernas, o desejo dele era a alimentação, era comida, alimentação, segurança e moradia. Eram os 3 desejos primários que eles tinham, ou que ele tinha. Hoje, as pessoas hoje, o desejo dela é ter um iPhone 15. É ter a roupa de Natal. Se não tiver, vai entrar em depressão. Esse desejo não é meu, é um desejo contemporâneo. Alguém empurrou isso na minha cabeça. Alguém empurrou uma ideologia em mim. Eu não tenho... E eu vi aqui recentemente, e eu fiquei indignado. Certa vez eu vou dizer nomes, eu fui ao Palácio e falei com o presidente da República, eu disse, presidente, está errado, estão invadindo a escola. Daqui um pouco, observe, presidente, que hoje nos quartéis estão gastando mais dinheiro com remédio controlado do que com bala. Remédio controlado do que com bala. É necessário cuidar dessas pessoas. As pessoas estão adoecendo. Estão dando um tiro na cabeça. Eu estive em Alagoas. Falei com o comando de Alagoas, o comandante me falou que muitos praças estão se suicidando, se matando. E faz o quê? Dá medicamento? O medicamento não vai resolver. Vão nos transformar nos Estados Unidos da América. Que lá é fármaco, fármaco, fármaco. Porque a política governamental é financeira industrializada. Isso aconteceu em 1985. Quando surgiu as questões mais densas da neurociência. Foi a neurociência responsável por isso, né?
Começou lá, as neurociências. Observe o discurso desse rapaz e eu encerro com ele. Coloque. Não estou com medo. Para mim é indiferente estar aqui ou lá dentro. Quer me prender? Pode prender. Porque medo de morrer também eu não tenho. Eu estou aqui para servir o meu país. Nem que seja com a vida. Pode mandar vir para cima de mim. Essa bosta disso aqui que eu tenho, mínimo que eu tenho, não significa mais nada para mim. Porque se vocês me tiraram tudo que eu tinha de mais digno, de mais precioso, que a minha dignidade. Hoje, eu não tenho prazer de comer, eu não tenho prazer de tomar banho e passar um perfume, eu não tenho libido sexual, eu não tenho desejo hoje nem de orar, infelizmente. Então, para mim é indiferente. Bom, observe que ele faz uma contradição, ele faz um zigue-zague entre a raiva, o ódio e orar. Raiva e ódio e orar. Punição, justiça. Observe que isso é um transtorno psíquico e talvez um transtorno mental. A psique dele foi dominada, foi adestrada pelo vírus da informação. Nós hoje, estamos nesse caminho. Nós trocamos de criar, de fomentar hormônios bons para trocar por celular. E como é que eu consigo fomentar bons hormônios? Abraçando, beijando, fazendo bem, abraçando, conversando, dando um cafuné e fazendo sexo. E Reich dizia, há 100 anos atrás, que nós temos 2 tipos de energia. Uma energia que é necessário ser descartada, uma boa e uma ruim. Essa energia que deve ser descartada, ela só pode ser descartada com a relação com o outro. Nisso tudo que eu falei. E o sexo. Como Reich ele era careta, Reich era careta, isso é uma brincadeira minha. Ele dizia que o sexo tem que ser tradicional. Porque o sexo é um culto. É uma terapia. E ele dizia assim, que as pessoas que não fazem sexo adoecem. Do coração, do pulmão e da mente. Da mente não adoece. Fica um transtorno mental. Então, nesse Natal, nesse encontro, eu quero deixar três ideias para vocês. A primeira ideia, ou a primeira, a segunda, a terceira, eu não sei. É que você se conheça. Saia daqui sabendo que você pode mais do que você pensa que pode. Porque o nosso cérebro, ele é capaz de armazenar 11 milhões de bits em alguns segundos. É uma máquina mais poderosa que qualquer computador. Porque o computador, quanto ele mais trabalha, mais ele gasta energia. E nós gastamos 1/3 da energia no cérebro. 30% do nosso cérebro gasta energia. Observe que o animal, quanto pequeno ele é, quanto cabeça menor ele tem, mais veloz. O dinossauro tinha a cabecinha desse tamanho, ó. Era veloz para danado. Ele não pensava não, ele agia. E você tem um cérebro que pode fazer você fazer muita coisa. Porque nós estamos vivendo um século, o século onde as ideias são mais importantes que qualquer coisa. Antigamente as pessoas eram ricas, porque tinham dinheiro, bens, porque tinham gados, porque tinham bancos, fábricas e empregados. Hoje as pessoas, as bilionárias, inventaram o WhatsApp, o Facebook e outras invenções. Você que está aqui é rico em ideias. É rico em ideias. Miguel no colégio fala sobre isso. Fala sobre a nossa importância que o nosso cérebro tem. O nosso cérebro, o computador jamais vai ter a nossa potência. Jamais vai imitar a gente.
O computador é mais veloz, mas ele não vai ter intuição, amor e não vai saber criar. O nosso cérebro, ele é analógico e o computador é binário. Jamais você pensa que você vai ter, como diz Elon Musk, que é mentira dele, que vai colocar um chip na cabeça, você vai aprender inglês, alemão, você vai se lascar de estudar para aprender, porque isso não vai acontecer nunca, ele está te enganando. Esse século agora era o século do metaverso. Cadê o metaverso? Está onde? Cadê o metaverso? Está onde? Marketing, 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 marketing. Enganação, enganação, enganação. E estamos vivendo no país do fake, da mentira, onde as pessoas não têm conteúdo. É uma cultura rasa. Rasa. Primeira, se conhecer e conhecer seu potencial. Você é o que você quiser ser. E o segundo conselho, interaja, abrace, crie bom hormônio, bons hormônios. E o terceiro conselho que eu deixo nessa tarde e noite, não desista de você, não desista das suas ideias, fique grávida. Fique grávido, saia daqui grávido, grávido, grávido e grávida de ideias. Agradecemos pela exposição feita por Ednásio.